Olá, jovens, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente para trazer os estudos da Palavra do Senhor, os estudos de Gálatas, né? Nós estamos já no capítulo 11 do livro, chama-se O Caráter do Evangelho. Já fizemos aí um bom panorama, né? Desde o capítulo 1, aí, do livro de Gálatas até o capítulo 5, que é o que vamos estudar hoje, o final dele. E um panorama no livro do Timothy Keller, né, Gálatas, para você, que é muito bom. Eu confesso que tenho aprendido muito e é muito gostoso, né, compartilhar isso com vocês. Vamos orar então, chegar ali só ao Senhor. Pai, nós te pedimos, te suplicamos, uma lição tão séria como esta, fale aos nossos corações, seja para a edificação, Senhor Jesus, das nossas vidas, crescimento de Cristo em nós, Pai. Desafio a lutar contra o pecado. Seja com cada pessoa que for ouvir esta aula, Pai. Seja comigo. Que eu seja direcionado pelo Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa lição, confesso que é uma lição bastante prática, eu diria. E o capítulo 5 de Gálatas, né? O capítulo 11 é o capítulo do livro do Timothy Keller. O capítulo 5 de Gálatas é o capítulo conhecido onde temos as obras da carne e os frutos do Espírito. E é disso que nós vamos falar. Interessante que a gente já fez aí, desde o capítulo 1, toda aquela explicação de Paulo a respeito do que é o verdadeiro Evangelho, do que os Gálatas estavam fazendo errado, né? E no capítulo 5, o que ele fala? Ele fala, olha, vocês são livres agora, né? O Evangelho da lei, né, baixo a lei, não é o Evangelho verdadeiro. Vocês são livres em Cristo Jesus. O verdadeiro Evangelho é o amor ao próximo, o amor a Deus, né? Mas o que vocês têm feito? Então, o que as pessoas fariam com esta liberdade? Né? Isso que fala esse capítulo. Deus nos libertou, né, para que estivéssemos livres do jugo da escravidão, né? Mas o que temos feito com isso? Quando a gente fala também do começo do capítulo, que é um outro ponto que eu quero lembrá-los, do começo do livro de Gálatas, que as pessoas que estavam sob a lei, elas se desligavam de Cristo, né? Então aqui ele está justificando que agora nós somos livres disso tudo, né? Porém, esta liberdade não pode trazer ocasião à carne. Por isso que eu comecei aqui dizendo que este é o famoso capítulo da Bíblia que fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. É muito interessante, a gente vai aprender um pouco esse conflito, essa luta entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso milita dentro da gente. É uma guerra que está dentro de nós, isso que a gente vai entender. Vamos ler então. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E a gente vai entender o que ele está falando aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, de 16 a 25. Alguns pontos introdutórios aí também, né, antes da gente entender o que é essa luta, né? A vida moral, a vida religiosa, baseada no medo. Nós lembra que a gente até estudou aqueles tipos de pessoas, né, que existem,
Então, a vida religiosa é baseada no medo. Então, faça isso. Se você não fizer, você vai ser punido dessa forma. O cristianismo é baseado no amor. Mas esse amor é o amor de Cristo, né? O que Cristo fez por nós? Se entregou. Nós só vamos entender isto quando Cristo crescer em nós, né? E como nós crescemos? À medida que lutamos contra, né? À medida que lutamos, né? Como é esta luta que está entre nós? Então vamos entender, né? A carne que Paulo normalmente menciona, que é aquela do versículo 15, 16, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ela é conhecida como sarx no grego, né? Ela traz um aspecto do que o nosso ser anseia, nosso ser natural, o homem caído, sem Deus. Ele anseia, ele deseja, ele luta por algo que ele quer. E isto é pecaminoso, né? E isto está de um lado da luta. Do outro lado da luta está o Espírito, que é o coração do cristão renovado. Então, aí temos uma batalha implementada, estabelecida, né? A sarx, né? Tudo aquilo que o ser super deseja, super quer, né? Para si próprio, né? Até para se salvar, até conhecidos como desejos bons, versus o Espírito, né? O coração do cristão renovado, né? E aí está estabelecida uma guerra. Por isso que quando nós pecamos, nós temos, né, o Espírito Santo que nos convence do pecado, justamente porque ele deseja que Cristo cresça em nós. E a nossa carne deseja o nosso próprio anseio. E você fica mal, porque você está no meio dessa guerra, né? Agora você é responsável por isso, obviamente. O principal problema que o nosso coração tem não é esse desejo, né, essa sarx, né, o principal problema que a sarx quer, que é o desejo carnal, o desejo natural da natureza humana, não são coisas ruins, mas às vezes os super desejos que podem ter coisas boas. Porque quando isso se torna um Deus, você até pode super desejar uma coisa, né? Estou querendo dizer a natureza pecaminosa, mas essa coisa, muitas vezes ela vai se tornar um Deus dentro de você, ela vai se tornar um ídolo. E o ídolo é o substituto de Cristo. Logo, esse desejo, esse super desejo, por mais que pareça bom, ele é ruim. E isso me fez pensar na própria religiosidade criada. Então, quando a religiosidade é criada baseada na lei, em super desejos bons, ela tem um interesse errado e distorcido. Além de destronar Deus, ela tem um interesse próprio. E você já viu pessoas dizerem assim, ele é tão bom, só falta ser cristão. Né? Falta tudo. Porque esse super desejo bom que essa pessoa tem, não é um desejo do Espírito, de glorificação a Cristo. Mas existe alguma razão por trás dessa pessoa fazer coisas boas. Que não é a glorificação de Cristo, é a glorificação de si próprio. Às vezes é o desejo de conseguir seguidores, conseguir sucesso, conseguir dinheiro. Então não existe, e a Bíblia mesma nos ensina, ninguém bom a não ser Cristo. Isso precisa estar claro. Esse super desejo bom, quando ele é da natureza carnal, não tem como ele ser bom. Porque o desejo final dele é glória para si, não glória para Cristo. Veja lá, Efésios 2, capítulo 3, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, esse desejo carnal, seja ele entre aspas bom, né, porque ele não tem um fim de glorificação, ou seja ele ruim por si só e conhecido como um pecado típico, ele é merecedor da ira de Deus. O que significa isso? De que nós, de fato, sejamos negados. Né? A ira de Deus afasta o Deus do homem nesse ponto, porque o homem está em pecado. Quem une é Cristo. Então, este desejo é merecedor desta ira. O único desejo que não é merecedor desta ira é o desejo do Espírito, que é o de glorificação a Cristo. Veja lá também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo,
vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Veja novamente o termo guerra que está dentro de vocês, né? Então, para e pensa, às vezes que você queria muito alguma coisa carnal, um desejo forte, pecaminoso, concupiscência, né? Seja ele sexual ou não, né? Vamos mostrar aqui na nossa obra da carne que não existe diferença de pecado. Quando você quer muito isso e depois você percebe, se arrepende, parece que nem aquela batalha estava ali, dentro de você. Você se sente mal, né? Porque o Espírito Santo vem e ele quer a glorificação de Cristo e vira um conflito, né, dentro de você. Por isso que existem muitos livros aí de autoconfrontação, resolução de conflitos, e eles tratam de fato cada um desses pecados e como vencermos. Nós não vencermos pecados com a nossa própria natureza, a nossa própria força. Não é assim que nós vencemos o pecado. Nós vencemos o pecado com o crescimento de Cristo em nós, o método do cristianismo. Isso é até uma das denominações, né, conhecidas como evangélicas, que foram criadas com esses métodos, o metodismo. Né? Criou métodos para que nos aproximemos de Cristo. Né? Esses métodos, né, que nós criamos muitas vezes, devem ser não para criar uma nova religião, mas para que nós passamos com que Cristo cresça, e aí Cristo, o Espírito Santo, luta contra esses desejos da carne. Né? David Hawkinson disse o seguinte: o Novo Testamento funde o conceito de idolatria e desejos excessivos que governam a vida, para falar de concupiscência, cobiça, anseio e exigência gananciosa. O Velho Testamento fala muito da idolatria do povo. O Novo Testamento fala muito desses desejos. Ambos, né, estão fundidos na mesma coisa, e é o que defende esse David. Né? Então Efésios 5,5 diz: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né? O que o Espírito super deseja? A carne super deseja, né, a autoglorificação da natureza carnal, do homem, né, criar ídolos. O Espírito super deseja Jesus, né, é ao contrário. Ele deseja com que nós, né, sigamos a nossa função essencial, né, o nosso motivo da existência primário, que é o de glorificação a Deus. É isso que o Espírito super deseja. Mais 2 versículos aí. Então, Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne, é óbvio, né? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí, Romanos 5, 22 a 23. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, né? Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Você precisa ter isso claro na sua mente, né? Dessa lei que atua na nossa carne. Quando nós nos convertemos, não é que essa lei some, claro que não. Senão nós, ao nos convertermos, seríamos livres do pecado. Nós somos livres da penalidade do pecado, porque Deus olha para nós por meio de Jesus. Mas até que o nosso corpo seja glorificado, ou morramos, ou sejamos arrebatados por Cristo, nós teremos essa peleja, essa guerra em nós, né? Estamos nisso. Então, como a sarx, né? O desejo, a sarx é o termo grego, como ela funciona, o desejo pecaminoso, né? A natureza pecaminosa funciona. Então, ela tem uma lei motivacional. A lei motivacional é a satisfação da carne. O coração da carne funciona debaixo da lei. Ela rejeita o dom gratuito de Deus e ela cria estes super desejos, né? Como eu já falei, esses ídolos, né? E já falamos várias vezes a respeito de ídolos do coração. Ídolos podem ser qualquer coisa que tira a centralidade de Cristo nas nossas vidas, tira o trono de Deus nas nossas vidas, tira o propósito de glorificação que ele tem. Qualquer coisa que a gente cria, seja algo bom, seja algo ruim. Exemplos típicos: eu quero ser um bom cantor dentro da igreja. O seu motivo o seu ídolo é pessoas, é status, né? Então o seu super desejo é a sua glória. Seja algo ruim, sou viciado em pornografia.
Então você quer se satisfazer, né? Aquilo vai salvar, aquilo vai suprir a sua necessidade. Gente, muito cuidado, porque o desejo pecaminoso, ele vai criar armadilhas para você. Ele vai te enganar, ela vai mostrar para você que há atalhos para o seu bem-estar, atalhos para que você esteja bem, respostas para os seus conflitos. A carne vai fazer isso com você. E você precisa estar muito atento a isso para não se deixar levar, tá bom? Você quer uma fuga rápida, mas aí você vai para o seu vício, seja cigarro, drogas, pornografia, música, o que for, para você ter a resposta da sua satisfação rápida. Muito cuidado, tá bom? Como que ela opera? Então já estaria nos versículos 19 e 20 do livro aí, né? E aí ela fala sobre as obras da carne, nos versículos 19, 20 e 21. Então, quais seriam as obras da carne? Ele divide em obras da carne, né? Moralidade, por exemplo, que está atrelada à porneia, é o tema, que é a relação sexual de pessoas não casadas. Aí depois vai em outro nível, a impureza, é o sexo que não é natural. A gente conhece, por exemplo, o homossexualismo ou qualquer outro tipo de prática sexual que é impura. E a indecência, é o sexo descontrolado. Essas são as obras da carne. É todo o sexo que não é para glorificação a Deus no casamento, onde homem e mulher se unem e se completam, né? Há as obras da carne relacionadas à religiosidade, a idolatria. O que a idolatria faz? A idolatria, ela nada mais né? Quer ver que interessante? Ela fornece um substituto inadequado a Deus. E a feitiçaria, ela falsifica a obra do Espírito Santo. Ela finge que aquilo é santo, que aquilo é do Espírito, mas é uma feitiçaria. Isso é obra da carne. Questões relacionadas aos relacionamentos, né? Ambição, inveja, ciúme, rivalidade, inamizade, ira, discórdia e partidarismo. São coisas que o ser humano cria, né? A ambição, né? O que é a ambição, né? A competitividade, a motivação voltada para a busca do eu, né? Isso é ambição. Ambição ambiciosa, né? Partidarismo, que cria um grupo para lutar contra outra pessoa de uma forma errada, discórdia, ira e assim sabemos. E os abusos de substância também são as obras da carne, orgias e bebedeiras, né? As substâncias que criam prazer para a carne, que trazem aquela resposta rápida que eu comentei. Então tem gente que fica feliz quando faz um partidarismo, quando faz uma discórdia, ela tem aquele gostinho de prazer, nossa, consegui, fiz aquela confusão. Tem gente que tem pelo uso de substâncias, tem gente que tem pelo uso das questões sexuais, essa resposta ao prazer. Então, qual é a conclusão? Pessoal, fique muito atento e preencha-se do Espírito Santo. Preencha-se de Cristo, deixe que Cristo cresça, porque isso é a militância que está dentro de você, a guerra que está dentro de você. E Deus, ele não distingue as obras da carne. Todas as citadas nos versículos de Gálatas 5, 19, 20 e 21 são obras da carne que aos olhos de Deus são pecados iguais. Não existe pecadinho e pecadão, não é? A questão sexual, né, é muito pior. Não, são obras da carne, todas elas, e elas militam para trazer uma satisfação para você. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Todos são atos pecaminosos. O que eu desafio a você é criar métodos, né? A gente vai estudar na próxima semana o resto do capítulo, né? O fruto do Espírito, né? Mas crie métodos na sua vida para que o Espírito Santo atue e ele seja o vencedor dentro de você contra essas obras da carne, tá bom? É só Jesus, não é sua força, porque a sua força é a natureza pecaminosa, é Cristo Jesus habitando em você, ok? Então, vamos lá para algumas perguntas. Que obras da carne você enxerga em sua vida? Lista, coloca quando elas surgem, por que elas surgem, quando surgem, né? Depois de quais eventos, né? Quais são os super desejos que fazem com que você pense, você comporte sobre a ação desses impulsos, né? Então, por que eu quero muito isso? Qual é o motivo de eu querer muito isso, né? Acho que ajuda na resposta. Como você pegar a si mesmo o Evangelho da Graça, da aceitação com o intuito de destruir esses super desejos? O Evangelho da Graça é Cristo. Cristo é a glorificação dele,
entendeu? Não existe leis atreladas, e a lei que habita em você, que são as obras da carne, precisam ser mortas. A lei precisa ser morta. Tá bom? É essa a lição de hoje. Semana que vem a gente vê a segunda parte. Bom, que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, este é um tema tão forte. Sabemos que tem muitos jovens lutando, Pai. Muitos de nós, né, lutando, jovens, adultos, senhores, senhoras, crianças, contra as obras da carne. Sabemos que assim será, mas temos a oportunidade, através de Cristo Jesus, na obra do Espírito Santo, de fazer com que isso diminua dentro de nós, morra, Pai. Apresentarmos ao nosso velório, como costumamos dizer diariamente. Cristo crescendo dentro de nós diariamente. Pai, ajuda esses jovens que estão ouvindo essa lição, Pai, para que tenham forças de fazer com que o Espírito Santo cada vez mais atue, Pai, que Cristo cresça, através do estudo devocional, envolvimento nos ministérios da igreja, a prática real do cristianismo. Senhor, que essa seja a fuga deles, Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe.